Salve, salve, gurizada do setor juventude da Diocese de Caxias, todas as juventudes dos grupos de jovens da nossa diocese. Também há outros que vão acompanhar este vídeo. Eu sou o Padre Neylor, coordenador do Serviço de Evangelização da Juventude do Regional Sul 3 da CNBB, né? E venho hoje partilhar um pouco com vocês sobre este documento que você está vendo aqui, né, que vai estar na descrição do vídeo também, chamado Documento 85. O documento que os bispos do Brasil lançaram, a CNBB lança como documento oficial para a evangelização da juventude no nosso país. Esse documento lançado no ano de 2007, após um longo tempo de estudo. E venho partilhar um pouco com vocês, né, nesta jornada que está sendo feita de vídeos semanais sendo postados nesses estudos. Então espero que na sequência possamos conhecer, mergulhar um pouco mais neste que é um documento, né, que é um texto tão importante para nós que trabalhamos com evangelização da juventude. É a palavra do magistério da igreja aqui do Brasil para aqueles que se interessam, para aqueles que buscam evangelizar as juventudes. Esse texto, publicado no ano de 2007, maio de 2007 mais especificamente. E ele é publicado fruto de 2 assembleias dos bispos do Brasil. Depois de 2 anos de estudo aprofundado dos bispos na sua assembleia ordinária, eles publicam este livro, que é um texto de referência para nós, mostrando que o quanto a juventude ela é importante para a igreja. E assim, também a Igreja do Brasil busca tratar os bispos dão esta devida importância. Publicada em maio de 2007, e talvez quem é mais novo devia estar talvez com 3, 4 anos de idade, ou então, se você talvez é um pouco mais velho, possa lembrar, neste maio de 2007 aconteceu a Assembleia do CELAM, aqui no Brasil, e nesta Assembleia esteve presente o Papa Bento XVI. Naquele maio de 2007. E também naquele maio de 2007 ele teve um encontro com os jovens no estádio Pacaembu, onde lá ele partilhou outras coisas, né, muito significativas para a juventude. Então foi de fato o mês de maio de 2007, foi muito especial para a nossa juventude. Visita do Papa ao Brasil, ele tem um encontro com os jovens no estádio Pacaembu, né? Temos a Assembleia do CELAM, Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, e também é publicado este chamado Documento 85, documento da CNBB sobre a evangelização da juventude. Este é um pouco o contexto onde ele é publicado. E algumas coisas talvez a gente vai perceber que precisam ser olhadas de forma um pouco mais atualizada, talvez, mas na maior parte continua sendo muito atual este documento. E a estrutura do documento consiste numa introdução, em 3 capítulos, uma conclusão e depois alguns anexos, que eu vou brevemente discorrer sobre algumas coisas. A introdução, no primeiro parágrafo, os bispos escrevem que a juventude mora no coração da igreja e é fonte de renovação da sociedade. Ou seja, o documento abre no seu primeiro número fazendo esta importante afirmação: os jovens são muito queridos para a igreja. Como não lembrar, da terceira conferência lá em Puebla, onde os bispos da América Latina dizem de que a igreja faz uma opção afetiva e efetiva pela juventude. A igreja da América Latina, junto com os pobres, escolhe a opção afetiva e efetiva pela juventude. E agora os bispos do Brasil dizem isto, que os jovens moram no coração da igreja. Pois bem, no capítulo 1 deste documento 85, é um pouco abordada a realidade da juventude. Depois você também vai poder perceber que existe um anexo que fala sobre isso também. Um pouco da realidade socioeconômica. A gente sabe que nestes 14 anos, que logo na sequência vamos completar, desde 2007, muitas coisas mudaram e continuaram evoluindo. Porém, algumas referências são importantes ainda ao perceber como o tempo passa muito rápido, como a juventude tem se movido, a movimentação
este aspecto de movimento, na época quase chamada de modernidade líquida, hoje já quase num conceito de modernidade gasosa, como isso já era saliente naquele período. E a igreja mostra que este é um aspecto muito importante para ser observado no trabalho com a juventude. Bom, você vai poder perceber alguns aspectos. Claro, esse talvez é o capítulo que mais deveria ser atualizado, mas lembra, lá muito atual, e hoje a gente precisa olhar também para a realidade dos jovens se a gente está preocupado com a evangelização dos jovens. Então, esse é o principal aspecto do primeiro capítulo. A gente só consegue evangelizar a juventude se a gente for capaz de olhar para a sua realidade e tocar esta realidade. Este aspecto continua sendo muito válido. No capítulo 2 do texto Evangelização da Juventude, o objetivo, o tema é um olhar de fé a partir da palavra de Deus e do magistério da igreja. Assim, são buscados alguns textos de referência, alguns textos bíblicos que falam sobre a juventude, então, textos bíblicos onde aparecem jovens como protagonistas, como figuras centrais nas passagens, mas também palavras do magistério da igreja. E gostaria de destacar que a evangelização da juventude, ela trata de algo que faz colocar em jogo o presente e o futuro da igreja e também, por que não dizer, do mundo. Isto está lá no número 70 do documento. A evangelização da juventude, ela coloca em jogo o presente e o futuro da igreja, para que a gente possa perceber de que os jovens são sim protagonistas já agora. Não é só pensar e trabalhar no futuro. A igreja não trabalha com a juventude, não se preocupa com a juventude só pensando no futuro, mas também porque ela tem um olhar na certeza de que a juventude já é o presente da igreja também. Ela constitui essa parte importante. E no parágrafo 81, vai dizer assim, de que Deus nos fala através do jovem. Deus nos fala através do jovem. É a chamada uma realidade teológica a juventude. É um lugar de encontro com Deus. Então vejam, queridos jovens, também aqueles que são acompanhantes, assessores adultos, padres, referentes, lideranças de nossas comunidades, todos aí da Diocese de Caxias. Deus nos fala pelo jovem. Ao nós tocarmos a realidade da juventude, nós podemos perceber que Deus está falando conosco também naquela realidade. Isto que a igreja fala lá no parágrafo 81. E concluo fazendo mais uma citação deste parágrafo, deste capítulo, no parágrafo 87. Aonde eu quero depois abrir aquilo que é o centro, que mais nos interessa do documento 85. Cito o parágrafo 87, que diz: a igreja tem muitas coisas a dizer para o jovem, e o jovem tem muitas coisas a dizer para a igreja. Então a gente percebe que há uma via dupla, há uma troca, há uma interação. E aliás, essa é uma característica muito da juventude, buscar interagir. E o documento 85, no parágrafo 87, diz isso. A igreja tem muitas coisas a dizer para o jovem, É a evangelização, aquilo que nós queremos revelar, o dado da fé. Mas também a igreja sabe que tem muito a escutar dos jovens. Então, queridos jovens que estão nos acompanhando, estão fazendo esse trajeto formativo, não deixem de falar com a igreja. O Papa Francisco, na Christus Vivet, diz que inclusive os jovens devem insistir em falar, devem insistir em manifestar, em dialogar, e forçando a barra, mesmo quando a igreja por vezes pode fechar as portas, que os jovens não deixem de insistir em acreditar nesta fala. Então, nesta parte, no número 87, a igreja reconhece isso. Vejam, central, a igreja tem muitas coisas a dizer, mas também a igreja tem muito a escutar. Há muita criatividade, mais do que isso, pode ser muito frutuoso, e certamente será muito frutuosa esta comunicação. Igreja, juventude, juventude, igreja, esta interação. E aí eu chego ao capítulo 3, que é onde vou dedicar mais tempo,
né, que fala das 8 linhas de ação. Vejam, a estrutura do texto: ver, olhar para a realidade dos jovens, o julgar ou então o iluminar com os textos bíblicos, a palavra de Deus e a palavra do magistério, e agora linhas de ação, o agir, ver, julgar e agir, muito claro nesse documento 85. E as linhas de ação, que a igreja coloca como 8 e que tem sido muito interessante a gente perceber que nestas 8 linhas de ação nós contemplamos toda a realidade da juventude. A primeira linha de ação é a formação integral do discípulo e da discípula. A segunda linha de ação é a espiritualidade. A terceira, a pedagogia da formação. A quarta, os discípulos e discípulas para a missão. A quinta, as estruturas de acompanhamento. A sexta linha de ação, o ministério da assessoria. A sétima linha de ação, diálogo, fé e razão. E a oitava linha de ação é o direito à vida. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, mas sem a pretensão de esgotar o tema. Aliás, este talvez continua sendo para nós que trabalhamos com a evangelização da juventude, o que é mais urgente nós termos consciência e fazer a leitura, né, e buscarmos estar inteirados, porque este é o caminho metodológico que a igreja coloca, são as 8 linhas de ação. A formação integral do discípulo. Pois bem, nós não formamos os discípulos e as discípulas somente em um aspecto, nós queremos formá-lo integralmente. É a concepção antropológica da igreja, que é corpo, mente e espírito. É tudo isso que é importante. Não só a espiritualidade, que é a segunda linha de ação, né, e que a gente precisa trabalhar nos nossos grupos de jovens, que exista uma espiritualidade que esteja um pano de fundo e que toca em toda a nossa vida, mas também a formação do corpo, este cuidado com o corpo, cuidado integral com o físico, né? A gente vê o que os jovens muitos fazem, né? Não só com o cuidado alimentar, mas também o cuidado numas práticas sadias de exercícios físicos, né? As academias, práticas coletivas que nesse momento da pandemia estão bastante dificultadas, mas o quanto o cuidado físico é importante. Mas também o cuidado mental, a saúde mental, o estudo, e a gente vê o quanto tem sido difícil a socialização nesse tempo da pandemia. Então, a formação integral do discípulo. Já falei brevemente da segunda, onde a espiritualidade que perpassa tudo, e que os nossos grupos de jovens sejam um lugar de cultivo de uma espiritualidade que toca a vida, mas que também é capaz de rezar aquilo que se passa na vida. Então, a segunda linha de ação, espiritualidade, nós cuidarmos com momentos de oração, mas perceber que a espiritualidade perpassa toda a nossa vida. A terceira linha de ação é a pedagogia da formação, que nós saibamos conduzir um processo formativo com os jovens que tenha início, meio e fim. Nós não somos jovens eternamente. Nós passamos neste processo, neste período de jovem, onde nós vamos amadurecendo na fé. E por isso que a gente precisa de uma pedagogia formativa. Não é aleatoriamente trabalhando conteúdos, mas que tenha um passo a passo onde a gente possa ir se aprofundando, à medida que o tempo vai passando, aprofundando e conhecendo melhor a nossa fé. Para perceber de que nós não somos discípulos e discípulas para seguir, mas lembrando lá de 2007 que antes comentei no começo, discípulos missionários. Então nós somos discípulos e discípulas para a missão. Para nós também que somos jovens, sermos protagonistas da evangelização de outros jovens. A igreja em saída, que o Papa Francisco mais tarde vem resgatar e vem trabalhar e acentuar mais forte. Na quinta linha de ação, fala das estruturas de acompanhamento. Eu, como coordenador do regional, o regional são 3, o Serviço de Evangelização na Juventude é uma estrutura de acompanhamento, mas o próprio setor juventude é uma estrutura de acompanhamento a nível diocesano. Esse regional, ele engloba todas as dioceses do nosso estado. Mas assim como nós temos as áreas pastorais, as nossas organizações, o vicariato, aí como nós temos na Diocese de Caxias, então são estruturas de acompanhamento, de integração. Nós não somos ilhas isoladas, mas caminhamos em conjunto como jovens de igreja. O sexto ministério da assessoria, e aí cabe com carinho lembrar, alguns chamam de tios, de tias, dos grupos de jovens, mas os assessores adultos que acompanham os processos. Como não lembrar também daqueles que os catequistas e as catequistas, que são importantes no ensino, na educação da fé, e que por um tempo acompanham também a nossa gurizada, a nossa molecada no seu período formativo. O diálogo fé e razão,
que a gente percebe quanto é importante que a nossa fé ela esteja embasada no discurso racional. Ela tenha sentido racional. Ela não nega a fé. Pelo contrário, a fé necessita da razão para que ela possa crescer. Ela precisa fazer sentido. Ela dialoga com a ciência. Ela não exclui a ciência, mas ela sabe que com a ciência é capaz de ter uma visão integral. Vejam, novamente aparece a palavra integral. E por último, a oitava linha de ação, o direito à vida. E a gente percebe o quanto o direito à vida tem sido negado muitas vezes. Os jovens que sofrem com a crescente depressão, né? E alguns jovens que acabam atentando contra a sua própria vida, acabam de alguma forma talvez se mutilando, tamanha é a sua dor interna. Esta compreensão, o direito à vida, por uma vida digna, é isso que a igreja pauta, busca e quer que o jovem tenha, uma vida plena. Tenha acesso ao estudo, sim, tenha acesso a uma alimentação de qualidade, sim, tenha acesso à cultura, a meios de cultura, que não sofra como vítima da violência. A gente percebe que muitas vezes o jovem é a maior vítima da violência, por vezes algumas como a violência doméstica, mas também outras violências, a violência do trânsito, a violência do mundo da drogadição, da dependência química, que traz toda uma série de violência, uma carga violenta junto. Então, o direito à vida é uma linha de ação que a igreja tem buscado pautar. São essas 8 linhas de ações que são apresentadas. E não é meu interesse aqui esgotar essas 8 linhas de ação, mas é abrir este panorama, a riqueza desse documento. Logo após, então, é a conclusão, onde o documento justamente fala isso que acabei de falar. Não se esgota aqui com esse texto, mas é um texto que abre perspectivas de estudo, onde a gente possa se aprofundar, onde a gente possa conhecer mais, onde a gente possa interagir mais com a juventude. Vejam, é isso que fala lá no começo do documento. A juventude tem muito a falar para a igreja, e a igreja tem muito a falar para a juventude. E depois, com alguns breves anexos, o documento 85, ele assim se encerra. Fica aí o convite a todos vocês a lerem o documento, talvez com os grupos de jovens estudarem o documento, a interagirem. Ele não é muito extenso, não é muito pesada a sua leitura, mas a gente percebe o quanto tem de riqueza e o quanto nós, ao escutarmos a igreja, podemos evoluir e crescer na evangelização da juventude. Deixo o meu grande abraço a vocês, jovens, na Diocese de Caxias do Sul. O Serviço de Evangelização da Juventude está à disposição também de vocês. Obrigado pelo convite de poder partilhar um pouco. Leiam o documento 85. Se quiserem, me procurem aí nas redes sociais para a gente bater um papo e que a gente gaste o tempo percebendo que nós, jovens, somos os protagonistas da evangelização da juventude, por excelência. Nós, jovens, somos os protagonistas da evangelização da juventude. Um grande abraço, uma boa missão a todos e a todas, bons estudos e que Deus continue abençoando a vida de cada um, de cada uma. #Tamo junto, um grande abraço.